Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Claudeir Rocha Música e Cultura de Novo Horizonte, uma das comunidades mais antigas aqui da cidade de Simpatia. Hoje falo com vocês e mostro imagens da comunidade Água Boa. Vem comigo. Ali naquele pé de piqui era a escolinha da comunidade. E aqui está a igrejinha, né, da comunidade Água Boa, desativada, mas tá de pé aqui, ó. Tá para contar a história. Aqui na comunidade chegou a ter 100 famílias residentes aqui na comunidade. Olha só, aqui atrás da igrejinha tinha um campo de futebol, que todas as festas da comunidade aqui o pessoal jogava muito aqui nesse campinho. Desativado em 2017. Hoje estou aqui com meu amigo, professor Hélio Castamo, aqui da comunidade Água Boa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Claudeir. Um prazer recebê-lo você aqui. É muito grato a sua presença aqui na nossa comunidade Cristo Rei Água Boa. Iniciei, né, uma trajetória para mostrar um pouquinho de cada comunidade rural aqui de Novo Horizonte. E a comunidade Água Boa foi uma das primeiras. A comunidade Água Boa já fazia parte da história da cidade. Isso. O senhor pode contar para a gente como que se deu o início ao nome e ao início da comunidade? Olha, a comunidade Água Boa, eu posso falar assim, que eu cresci aqui na comunidade Água Boa. Nós chegamos aqui no ano de 1974, né, tinha 11 anos de idade, e já existia moradores. Lembro muito bem de todos os moradores que por aqui passaram. Todas as famílias. Nesse local, vocês vieram em 74 aqui, para esse local aqui, para essa região? É, nessa região, esse sítio aqui, né, nós chegamos aqui no dia 14 de setembro de 74. Esse sítio aqui, ó, pode olhar aqui do lado de lá, na frente aqui, a estrada não era essa estrada, ela cortava no meio do sítio ali, né, falava a cabeceira do sítio. Meu saudoso pai, né, comprou essa terra aqui, essa propriedade de 30 alqueires aqui na comunidade, e na época ele mandou derrubar um alqueire de terra aqui na cabeceira e mais um alqueire lá no fundo. Então a estrada vinha lá do centro, lá de Novo Horizonte, passava pela cabeceira do sítio ali. Do outro, uma parte aí, bem antiga. Depois ela cruzava naquele lado ali, ó, onde a gente pode notar ali. E nós chegamos aqui na comunidade Água Boa, né, nesse dia 14 de setembro de 74, vindo de Umuarama, Paraná. E aqui já existiam os primeiros moradores, e meu pai comprou essa terra em 73, eles vieram conhecer aqui, o corretor veio, já tinha moradores aqui, o seu Dercy, seu Antônio Borges, seu Bernardo Borges, que era uma família, né? Eles tinham um sítio aqui do outro lado ali da Água Boa, né? E a partir do ano de 74 começou a chegar muito mais família. Já existia também pessoa muito conhecida aqui na região, seu Nenzico, que é tio do Demarzão, que foi vereador aqui em Novo Horizonte. Então era um povoado muito grande. Assim, segundo conta a história, que o nome da comunidade Água Boa se deu quando o colonizador Zé Paraná foi fundar Juara. Aí vinha vindo, né, de Novo Horizonte para cá, a única água que eles encontraram grande foi o Caracol. E depois para cá chegou aqui na Água Boa. E realmente, quando chegou ali no rio, uma água boa, grande. E aqui a comunidade Água Boa, ela é cercada por 4 riozinhos, córrego, né? Nós temos o córrego que a nascente aqui próximo do confinamento, era uma água bem cristalina, aguinha branca, o nome dela é Águas Claras no mapa. E depois tem essa outra água que corta aqui, que é a água palmital,
Existia muitos palmitos mesmo na época. Na beira Pesquei muito aqui, Lambaricina, esses cantinhos aqui, era muito bom, Claudeira, assim. E depois tem uma outra água ali, né, que faz divisa também com a Água Boa, e depois o córrego Água Boa, que nasce lá na Carvalho, né, no sítio do seu Eliseu, e vem cortando, que faz a trajetória, e depois é a divisa do município, né, entre Novo Horizonte e Juara. Então, na época, Claudeira, as dificuldades foram imensas. Nós chegamos do Paraná, não tinha escola aqui, né? Não tinha, aí chegamos em 74. A estrada era... É mata, Gal, era tudo mato, né? Eu posso até perguntar para o senhor quanto tempo vocês gastaram de Paraná até aqui? A viagem foi rápida. Naquela época, podemos dizer que foi rápido. Nós saímos lá do Paraná dia 10 de setembro, chegamos aqui dia 14, 4 dias de viagem. 4 dias, então foi rápida. Foi rápido, mas eu era tenho dois relatos motoristas. De pessoas que saíram no Paraná e gastaram mais de 2 semanas. Isso, nós não, porque ele tocou direto. Depende da época do ano também, né? Eu lembro, até hoje eu tenho gravado o nome, era pai e filho, motorista, Moisés e Moisésinho. Eram os que trouxeram nossa mudança. Os que trouxeram. Eles vieram de Itapejara, no Paraná, mas tocou dia e noite, né? Fala 4 dias, mas era dia e noite. Ah, sem parar. Eu lembro que nós paramos na boca da mata, ficamos um pouquinho lá, almoçamos, depois foi diretão. Na Piúva, a gente parou um pouco, dormiu um pouco, porque eles descansavam um pouquinho mais, tocava direto. Esse sítio nosso mesmo, igual eu falei pra você. Não tinha nenhuma derrubada, né? Só tinha derrubado um alqueire de terra lá no fundo e outro alqueire aqui. E depois do lado lá da água, onde que nós colocamos as nossas mudanças, porque nós viemos em bastante família, tá? Se eu contar para você... Ah, tá, não foi só família. Não foi só meus pais, não. Aí veio 2 irmãos do meu pai, né, o seu saudoso, já são falecidos, Laudelino e Cristino, né, uma família grande, numerosa de filhos, né, nós em casa era em 8, o meu tio era em 8, o outro tio em 5, tudo criança, né. Bastante gente, então. E veio casada a minha irmã, Carmelita, que hoje mora em Sinop, a Hilda também, que mora em Sinop, e o Nelson, que continua morando aqui na Água Boa. Então, só ali na nossa família eram 6 famílias, que veio do Paraná. 6 juntos. 6 famílias juntas. Aí formou a colônia dos baianos, né? Porque conhecido como a colônia dos baianos, era 6 casas. E do outro lado de lá da água já tinha o seu João, né? Que era o vô do Ademar, a dona Maria das Dores, né? Aí já tinha as filhas dela, o seu Nenzico, casado com a Cândida, e tinha o Raul, que era casado com a Terezinha, e o seu Adil, e também morava o seu Adelino, né? Pai do Carioca, são parentes tudo do seu Adil aqui, da comunidade Água Boa. E falando em crescimento da comunidade Água Boa e educação ao mesmo tempo. Porque o senhor disse que o senhor veio para cá, tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade. 11 anos de idade. Vocês cresceram aqui, conviveram aqui. O senhor estudou aqui em Novo Horizonte, então? Terminou os estudos aqui em Novo Horizonte? Aqui em Novo Horizonte. Nós chegamos aqui, foi uma perca muito grande, porque nós saímos do Paraná, chegamos aqui, não tinha escola. Não tinha. E muita criança, foi chegando muita criança, aí ficamos 74 sem escola, 75 sem escola, quer dizer, foi 1 ano e meio parado sem ter alguém para trabalhar. A única escola que tinha era na Carvalho, lembro do primeiro professor, professor Juju, o nome dele era Juvenil, né? Aí chamava professor Juju. Aí foi um dos primeiros professores ali da Carvalho, mas era muito longe, né? Hoje se fala perto. Não tinha ônibus, não tinha transporte. Não, né? Aquele tempo, e tipo nem estrada, era mato. Quem conseguia ir, né? De bicicleta ou a pé? Não ia, aquele tempo não ia porque era muito perigoso, era tudo mato, até alguns pensou em estudar, aí passou a ser aquele ano de 75, aí como foi chegando muitas famílias aqui, aí chegou a família do seu Alaide, seu Luiz Amaro, Seriaco, eu lembro de todas essas famílias, foi povoando aqui a região, tinha esse sítio do seu Carlos, era 50 alqueires de terra, e ele trouxe muitas famílias do Paraná. Lembro, né, tinha o Elcio, que era casado com minha prima, depois tinha seu Luiz Amaro, seu Alaide, seu José Matia, Siriaco e Zé Carrinho, e seu Neuclide. Então, só ele trouxe 8 famílias para morar aqui, tudo junto. Tocar café. E todas as famílias tinham um número grande de crianças. De filhos ali.
Aí foi onde surgiu a ideia de construir uma escola. A primeira escolinha ficava do lado da Água Boa ali, né? Foi construída de pau a pique, mas no ano de 1976. Isso mesmo. 2 anos depois. Nós temos registro dessa escola lá na Secretaria de Educação, 1976, primeira escolinha da comunidade Água Boa, a qual o senhor vai confirmar, né, se é verdade ou não o registro, né? Mas lá nós temos lá anotado que foi a professora Maria da Graça Castão. Isso, minha irmã. Sua irmã foi a primeira professora. Ela foi a primeira professora. É uma história assim até interessante, que na época não tinha. A diretora Marleni fez o empenho de construir uma escola aqui, porque tinha muitas crianças. Tinha a família dos meus tios que morava ali hoje, onde é a chácara Cafezinho. Sei, né? sei. Ali você conhece, né? Ali morou, era de um sitiante do Paraná, uma fazendinha que ele tinha de 100 alqueires. Ele trouxe meus tios para morar ali, cuidar da fazendinha deles, para plantar ali café. E tinha criança também, né? Meus tios, tio Fernando, tia Maria, e tinha o tio Félix, e a minha avó, Ambrosina, e as minhas tias que moravam ali. Era 3 famílias morando ali juntas na chácara Cafezinho. E aí surgiu a história de construir essa escola, porque era muito aluno. Aí não achava professor. Aí minha irmã tinha apenas tinha terminado a 4ª série no Paraná, 5ª série. Aí a Marlene, não, mas vamos, tem muita criança do primeiro ano, você vê, tinha muita criança. E como ela já tinha um conhecimento, né? Aí falou, não, ela vai poder dar aula, como que é? Vai poder dar aula, pelo menos para a turma do primeiro ano, vai ter que dar aula. Aí lembro que eu já estava na 2ª série. Aí eu não podia estudar, porque eu era segunda. Era aí só lembro, para os primeirinhos. Aí na época tinha 4 alunos do 2º ano. O resto era tudo primeira série. Lembra dessa história? Aí era eu, o Zé do Pastel, que mora aqui em Juara, você conhece ele. Aí eu e ele era do 2º ano. Aí tinha o Denilson, e tinha mais um outro aluno. Era 4 que era do 2º ano. O resto era tudo menorzinho. Tudo menor, primeira série, e tinha que estudar. Aí nós estudamos com ouvinte, eu e o Zé do Pastel. Ali, presente na sala. Presente na sala, mas nós não era matriculado. É uma história bem interessante. Aí... faziam as atividades juntos? Junto, a gente já sabia ler, até ajudava minha irmã. Que bom. Aqueles alunos, eu sei que nós éramos 4 alunos. Aí, Domingos, lembra? Era um sobrinho do Zé do Pastel, Domingos. Eu sei que nós éramos 4 da 2ª série. Aí... E ela deu aula ali nesse ano e muitos outros anos? Não, ela começou naquele ano, né, em 76, aí em 1977, aí veio o professor Edivaldo Teles, né, ela só trabalhou aquele ano mesmo, né. Ah, tá, mas tá registrada como... ela foi, aí a aula começou em junho, não foi no começo do ano, foi junho... No meio do ano. No meio do ano, junho de 76. Aí ela continuou ali, deu aula. Depois o Edivaldo Teles veio, muito aluno, sala multisseriada. A escola foi construída por quem? Pelos pais, os moradores. Os moradores se juntaram para construir a escolinha. Eu lembro os moradores já não faziam parte aqui da comunidade Água Boa, era lá da Água da Anta, fala lá do Trevo, lá na frente. Bem mais na frente. Lá já tinha uma escolinha, né? Mas era longe, dava uns 4 quilômetros. Aí um dos moradores, o Toninho, ele construiu o primeiro banquinho da escola para a professora, a mesa, construiu a mesa de madeira. E essa escolinha funcionou ali naquela localidade ali do lado da água mesmo, da Água Boa. Em 77, 76 minha irmã trabalhou, né? Foi em 77 veio o professor Edivaldo Teles, e a professora Lídia. Seguiu por bastante. Isso. Esse professor Edivaldo, ele já dava aula para muito seriado daí. Sim, mas aí já tinha, ele trabalhava com aluno da 2ª série até a 4ª série. Então eram as 3 séries tudo junto. E a professora Lídia Targon, ela trabalhava com a 1ª série. Né? Aí pela distância de muitos alunos longe, aí o seu Bernardo vendeu a propriedade para uma outra pessoa, aí o senhor não queria mais a escola ali. Aí na época tinha o senhor Jacó Barbosa, né? Era vereador no Porto, assim, eu sei. Lembro. Que ele começou... Lembro de ter já ouvido esse nome como... Aí ele começou, falou, não, vamos construir a escola na cabeceira do sítio do seu Terto. Aí já foi a prefeitura que construiu uma escolinha, que era ali do lado ali. Aí construiu essa escola para ficar mais perto daqueles alunos.
Dava mais de 5 quilômetros para eles virem. Pra ir lá. Era tudo a pé e tudo mato. Eles vinham pelo meio do matão. Fazia um treirinho ali, uma picada. Tinha a estrada que passava. Ah, era a mesma estrada. É uma estrada, mas era tudo fechado, tudo mato. Perigoso, aí construiu a escola ali em 78, né? E ela funcionou ali de 78 até 82, naquela localidade. Né? Aí o professor Edival Teles, eu estudei com ele da 2ª até a 4ª série, um excelente professor, ele trabalhava na Carvalho e trabalhava aqui. Então de manhã ele dava aula aqui e à tarde ele dava aula na Carvalho. Fazia esse percurso todo dia. De bicicleta, ele vinha todos os dias, vinha cedo. Então, o primário o senhor cursou aqui mesmo na comunidade? Isso, aqui na comunidade.